Olá, meu nome é Vanessa Marini, sou médica veterinária e professora da Projeta Curso Jundiaí. Hoje iremos falar sobre resenha e anamnese. A resenha, ela consiste nas características do animal, né, pelagem, cor, idade, peso, são todas as descrições desse animal. E a anamnese é tudo o que está acontecendo com esse animal, o histórico dele, por que ele foi à clínica, o que ele está sentindo, o que está acontecendo, né? E para escrever tudo isso, nós precisamos de um prontuário, e um prontuário bem completo, né? Então, começando esse prontuário, nós precisamos do nome completo do proprietário, que também chamamos de tutor, nome completo, endereço, CPF, RG, se possível 2 telefones, né, um de contato e um para deixar recado, e-mail, né, se ele tem WhatsApp, todos os dados do proprietário, né, e na sequência os dados do animal, que é o nome desse animal, o sexo dele, se ele é castrado, se ele não é, né, qual a idade, qual a espécie, se é uma ave, tem que discriminar tudo isso. A coloração desse animal, colocar a cor dele, o peso dele, né? Isso tudo já começa nosso prontuário, tá? Então, a partir desse momento, nós podemos fazer algumas perguntas, como é o que ele está fazendo aqui, por que ele veio aqui, né, na consulta, quando que começou aquele sintoma, né, e como que isso tudo está evoluindo. E são várias perguntas, vamos conversar muito com o proprietário e tentar perguntar de várias formas para identificar qual a doença desse animal, tá? Outra coisa, a verificação do animal. O que seria isso? Observar o animal, né? Vamos observá-lo se ele está triste, se ele está moado, se ele está feliz, né? A coloração dos olhos, da mucosa dele, se essa mucosa está mais rosinha, está mais clarinha, né? Se está roxeada, se está azulada. O pelo, se o pelo está muito oriçado, se o pelo está opaco, se está oleoso, se está com falha de pelo. É observando cada detalhe daquele animal, né? Se a orelhinha está para baixo, se não está. Observar a questão do olhar dele, se aquele olhar está triste, se tem brilho, se não tem brilho, se tem carinha de que está com febre, né? É o primeiro contato que nós estamos tendo com o animal. Então, na verdade, é observá-lo da cabeça aos pés, né? Com olhos clínicos, observando cada detalhe desse animal. Sinais vitais. Temperatura corporal. Nós aferimos com termômetro retal ou auricular. Tem também o termômetro digital, que é possível aferir na barriga desse animal, né, só encostando. E lembrando que cada espécie tem sua faixa de temperatura normal. Frequência cardíaca. Afere-se na auscultação com estetoscópio, né, nos focos cardíacos. Lembrando também que na frequência cardíaca, cada espécie tem uma frequência e cada idade, cada faixa etária também. Frequência respiratória. Nós podemos aferir observando os movimentos respiratórios do animal, que seria na inspiração e expiração, nós contamos uma respiração, ou na própria auscultação com o estetoscópio. Nós também conseguimos aferir a frequência respiratória na auscultação também. Turgor ou turgidez da pele. O que seria? Nós vamos pegar a pele do animal, né? Puxamos com os dedos um pouquinho a pele para cima e solta. Se voltar rápido essa pele bem elástica, sinal essa pele está hidratada, está boa. Se eu puxar essa pele fizer uma prega ou demorar muito para voltar, aí já é um sinal de desidratação desse animal, né? Então, temos que ficar de olho nessa parte que é muito importante, verificar se as pregas voltam rápida ou não. Parte do TPC, tempo de preenchimento capilar, né? Onde que nós vamos aferir? De preferência na gengiva, né? Nós vamos abrir a boca desse animal, olha a gengiva na parte rosinha, que é mais fácil de verificar, porque tem alguns animais que tem muita parte escura na gengiva, então é um pouco mais difícil de observação. Achou uma parte rosinha, vai pegar o indicador, aperta a gengiva. Na hora que você apertar a gengiva, vai ficar uma parte branca. Quando você soltar o dedo,
vai voltar a coloração rosa. O TPC o que que é? Esse tempo de preenchimento capilar. Então, na hora que eu solto o dedo, o sangue vai voltar para lá. Então, tem que contar. O TPC ideal é de 2 segundos para menos. Se tiver mais de 2 segundos, aí tem problema. Esse animal pode estar com problema, tanto circulatório como a desidratação. Então é treinar, aperta com o indicador a gengiva, não precisa ser muito forte, é só um pouquinho, que você veja que a parte do seu dedo ficou branca ali na gengiva, solta, e aí na hora que você soltou, conta quantos segundos demorou para voltar a coloração normal daquele lugar onde você deixou o dedo. Outra coisa é a coloração da mucosa, né? Então, afere-se a mucosa observando na parte... Quais são as mucosas que devemos observar, né? Então, é a mucosa ocular, na gengiva, né? E na parte genital. Então, assim, na mucosa ocular, naquela parte da pálpebra inferior, vocês vão pegar o dedo, abaixar um pouquinho a pálpebra inferior, consegue ver a coloração da mucosa, né? Na gengiva é só levantar o lábio e dar uma olhada na gengiva. E na parte genital, né? Se for na vagina, abrir um pouquinho os lábios para ver a coloração dentro. Pode expor ele um pouquinho para fora para ver a coloração desse pênis, tá? E cada coloração significa uma coisa pra gente, né? Então, vamos agora para a parte das colorações. Então, se essa gengiva ou se essa mucosa estiver azulada, nós chamamos de uma mucosa cianótica. O que significa isso, né? Significa que há uma falta de oxigenação para esse animal, tornando o sangue circulante da coloração mais azulada, porque está faltando oxigênio. Outra parte, a mucosa pode estar pálida ou marmórea. Significa que há falta de afluxo sanguíneo, podendo ter várias causas a serem avaliadas, né? E pode ser uma anemia, uma hipotensão. Nós também chamamos de hipocorada, essa mucosa hipocorada que está menos rosinha, está mais pálida, mais branquinha, né? Pode ser uma pressão mais baixa, pode ser até um frio, uma anemia, né? Então, tudo isso precisa ser bem avaliado e observado, né? A outra coloração da mucosa. A mucosa pode estar hiperêmica, ela está avermelhada demais. Então, tem o rosa normal, o rosa mais claro, que é a palidez, e essa rosa mais escura, né? Seria um vermelho mais intenso aí, um rosa mais avermelhado, na verdade. Né? O que seria essa parte da mucosa mais hiperêmica, né? O animal está hiperêmico. Significa um aumento do fluxo sanguíneo nas regiões periféricas, podendo ter vários significados a serem avaliados. E o que pode ser isso? Pode ser uma inflamação. Quando o animal tem alguma inflamação naquele lugar, então fica mais avermelhado. Se ele está com uma febre, ele pode estar mais vermelho, as mucosas podem estar mais avermelhadas. Se deu reação alérgica, está com alguma alergia local, aquele local também vai estar avermelhado. Né? Então, assim, a nomenclatura hiperêmica não quer dizer só na parte da mucosa, né? Mas em si na parte da pele de um contexto geral desse animal. Né? Outra parte de mucosas e também de pele. Icterícia, né? Ictérica, aquela mucosa está ictérica, está amarelada, né? Significa que tem um aumento da bilirrubina livre na circulação. E podem ter várias causas, dentre elas os problemas de doenças hepáticas, doenças hemolizantes. Então, o que quer dizer isso? Um animal que está com problema no fígado, né? Deu um problema no fígado, as bilirrubinas não estão circulando adequadamente, há uma liberação muito grande, e o animal fica amarelado. Você pode ver as mucosas oculares, da gengiva, até dentro da orelha você acaba vendo aquele animal amarelo. Você olha a pele dele, ele também está amarelo. E também podem ser doenças virais, que também acabam mostrando essas mucosas amarelas, como a leptospirose. E doenças hemolizantes, doenças tipo doença do carrapato, doenças hemoparasitárias, que acabam, como vou dizer, que ela acaba estourando as células vermelhas, quebrando os glóbulos vermelhos, né? E aí o animal acaba ficando ictérico também. Na resenha, existem dados que em conjunto serão avaliados se estão dentro da normalidade, como o peso, a altura, a idade, a raça, o sexo e a pelagem. No peso,
A influência na avaliação do score corporal. O score corporal vai de 0 a 5. E junto com a avaliação da silhueta do animal, né? Eu falo sempre de observar em relação à cintura desse animal. Nós olhamos esse animal por cima, principalmente cão, gato, animais quadrúpedes, tá? Nós conseguimos olhar melhor, né? Olha por cima, né, se ele tem uma cinturinha ou não. Se tem muita cintura, se dá para ver o tórax desse animal, ele pode estar muito magrinho, ou se ele está muito gordinho, eu brinco que pode ser uma mesinha de centro. Se ele não tem mais cintura, se ele está quadradinho, sinal que ele já passou do peso. Então, tudo isso acaba interferindo na saúde desse animal. Na parte da altura, né, a influência na avaliação do desenvolvimento correto de cada espécie ou da sua própria raça. A idade ajuda na avaliação conjunta com os sinais clínicos e físicos para se estimar o grau do problema apresentado, né? Ou se está tudo normal. Cada faixa etária tem um desenvolvimento, uma doença, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Criancinha, né? Animal filhotinho, animal adulto, animal sênior, tudo isso precisa ser muito bem avaliado. Nas raças, né? As raças têm tamanhos e comportamentos diferentes, e essa anotação é importante para avaliar o animal com relação às doenças, porque cada espécie, cada raça tem uma doença entre as espécies, uma doença específica, e entre as raças, tem raças que têm doenças mais predisponentes, né? Então, precisa avaliar tudo isso. Dependendo da raça, já nos remete a algumas doenças bem específicas. No sexo, auxilia na avaliação de doenças específicas ou de maior probabilidade para aquele determinado sexo. Tem doenças que acometem mais fêmeas, tem doenças que acometem mais machos e tem doenças que só acometem a um tipo do sexo, ou para macho ou para fêmea. Já na pelagem, né, a pelagem, ela auxilia, entre outras coisas, a avaliar se o animal está conforme o padrão dele, né? Se o pelo tá bonito, se o pelo não tá, se tá falhado, se tem caspa, né? Então, tudo isso precisa muito bem ser avaliado e observado. Temperatura normal dos animais domésticos. Então, aqui o bezerro de 6 meses, 39 graus a 40 graus. O boi de 38,5 a 39,5. O cão grande de 37,4 a 39. O cão pequeno de 38 a 39. O cavalo de 37,5 a 38,5. O gato de 38 a 39. O leitão até 3 meses de 39,5 a 40,1. A ovelha e a cabra de 39 a 40,5. O porco de 38 a 40. O potro de 37,5 a 39. E a vaca de 38,5 a 39,5. Pulsação normal dos animais de estimação. Então, aqui nós temos as espécies e aqui a medição é pulsação por minuto. Então, nós achamos a artéria ali, onde vai achar a pulsação. Cada animal vai ser num lugar mais fácil de estar sentindo. E vai ser contado por minuto. Então, a cada 60 segundos, né? Dentro dos 60 segundos, dentro de um minuto, tem X pulsações. Então, vamos lá. Bezerro, 6 meses. O boi, de 40 a 80 pulsações. De 62 a 80 pulsações. O cão pequeno, de 90 a 130 pulsações por minuto. O cavalo, de 28 a 42 pulsações por minuto. O gato, de 120 a 160 pulsações. O leitão, de até 3 meses, 110 pulsações. A ovelha e a cabra, de 68 a 90 pulsações por minuto. O porco de 60 a 90, o potro de 40 a 58 e a vaca de 60 a 90 pulsações por minuto. E movimentos respiratórios normais por minuto. Então, que nem foi falado anteriormente, movimentos respiratórios, frequência respiratória, como nós contamos, uma inspiração e uma expiração é um movimento. Então, cada conjunto desse movimento
é contado como um. Então, durante 1 minuto, quantos movimentos são realizados? Então, no bezerro de 6 meses, 30 movimentos por minuto. No boi, 10 a 30 movimentos por minuto. Cão grande, de 14 a 30 movimentos por minuto. Cão pequeno, de 16 a 30 movimentos por minuto. O cavalo, de 8 a 15 movimentos por minuto. O galo, a galinha, de 20 a 48 movimentos por minuto. O gato, de 20 a 30 movimentos por minuto. O leitão, até 3 meses, de 14 a 20 movimentos por minuto. O porco, de 10 a 20 movimentos por minuto. O potro, de 10 a 15 movimentos por minuto. E a vaca, de 26 a 30 movimentos por minuto.